aos testemunhos vocacionais. Ai, meu Deus. Começar com o do André? Não. Começar com o seu. Que teve um certo embate aqui, qual seria, enfim. Somos tímidos, viu, gente? Por incrível que pareça, nós somos tímidos. Mas, enfim. Na semana passada, nós tivemos o testemunho do nosso irmão Vitor, né? Exato. Um testemunho muito, muito bacana aí. E agora eu vou começar com o meu, então. Posso? Você é o piloto da nave. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Não, tá bom, vamos lá. Bom, então, falar de vocação, para mim, sempre me remete à minha infância. E, por incrível que pareça, eu nunca pensei e nunca passou na minha cabeça essa possibilidade de ser padre. Mas como que nunca passou na sua cabeça e falar de vocação? Então o que nós estamos fazendo aqui, né? Afinal, né? Mas enfim, eu quero dar primeiro um testemunho a respeito da minha... Digamos que do meu nascimento. Nossa. No princípio... Não, tô brincando. Que foi assim, eu sou o terceiro, então, de 4 filhos. Lá em casa nós somos em 4 irmãos. E a minha gestação... A gestação... Você engravidou! A gestação da minha mãe. Eu sei que é complicado, que eu explicaria do mesmo jeito. Quando eu engravidei. Não, é quando minha mãe engravidou. Eu entendo. A gestação da minha mãe... Você não é bom, não? Não, mas quando eu falei, putz... Vai sair errado. Eu acho que não é isso. Não dá pra ensaiar. Mas a gente entendeu. Mas vamos lá. Ela foi um pouco complicada. Então, assim, eu demorei umas meia hora, uns 15 minutos para nascer, né? Tava programado para tal momento e, enfim, não foi naquele momento. E por conta disso, eu nasci com as extremidades do corpo toda roxa. Eu estou resumindo bem a história aqui, mas basicamente foi isso, né? Então, todas as minhas extremidades, orelha, aqui para deixar a orelha roxa, o negócio foi complicado. A ponta dos dedos, o pé, enfim, até o braço, todo roxo, né? E aí minha mãe conta que ela lembra que nesse momento, quando os médicos, né, fizeram a cesárea, me tiraram do útero da minha mãe, enfim, o médico falou, para tranquilizar ela, né? É emergência, vamos correr. Tranquiliza! É emergência, vamos correr. Se ficar aqui, vai morrer. Exatamente. Vamos acelerar. Olha, dê uma última olhada pro seu Se quiser falar alguma coisa. É emergência, vamos correr. Aí minha mãe já ficou em choque. A boa notícia é que só vai dividir em 3. Vamos lá. Meu Deus. Aí, enfim, teve toda aquela correria. Minha mãe e meu pai ficaram naquela preocupação. E minha mãe comenta que nesse momento ela fez um ato de consagração à Nossa Senhora. Ela falou, eu quero que... Sim, é algo bem assim, sui generis, como diz o Zé Demetrio. Mas minha mãe fez um ato de consagração à Nossa Senhora. Falou, se esse menino nascer, eu quero que ele seja seu. Falou assim para Maria. Falei, beleza. Esse é um detalhe, né? Então, no meu nascimento já teve esse breve acontecimento. Tudo bem, a vida foi passando e tudo mais. O terceiro de 4 irmãos, sempre muito bagunceiro. Eu não sei o que Deus fez comigo, mas foi algo muito grandioso mesmo, porque para eu ser calmo e tranquilo hoje, vocês convivem comigo, vocês sabem, eu sou muito de boa, mas na minha infância era totalmente o contrário, né? Muito bagunceiro, tacar pedra nos outros e brigar na rua e depois vir em casa. Morei na Zona Norte aqui de Sorocaba e quem é da Zona Norte sabe que sempre brincando na rua e fazendo bagunça e tudo mais. Quem é da Zona Norte sabe. É meio que específico, assim, né? O Zona Norte, queremos vocês aqui. Queremos escutar queremos escutar o testemunho do Marcos. O Padinho que brinca, né? Quem é da Zona Norte, você é da onde? Eu sou da Zona Norte. Não precisa falar que é da Zona Norte, fala que é de Sorocaba, pô. Eu falo, eu sou da Zona Norte. Mas, enfim. Então, sempre uma infância sempre fui muito bagunceiro e tudo mais. Mas há um detalhe muito interessante. Na minha vocação, eu sempre, quando pedem nas paróquias, enfim, para dar um testemunho vocacional, eu deixo marcado 2 pontos. A influência da igreja na minha vida e a influência da minha família na minha vida, né? Então, começando um pouco a respeito da influência da igreja. É claro que esses 2 pontos, eles se ligam, né? Eles se entrecruzam na minha história. Mas começando um pouco a respeito da influência da igreja. Quando eu tinha por volta de 5, 6 anos, mais ou menos, minha mãe levava meus irmãos para a escola. Então, minha mãe optou por não trabalhar, só meu pai trabalhava, e ela optou por criar nós em casa. Não queria colocar na creche, essas coisas, enfim. Então, quando eu tinha 5 anos, meu irmão mais novo nasceu, o Pedrinho, são 5 anos de diferença. Minha para ele, e meus irmãos iam para a escolinha ali, enfim, e eu ia com a minha mãe levar eles e tudo mais.
Aí eu lembro que, quando ela levava eles para a escola, saía eu e ela direto da escola, que era próximo de casa ali na Vila Angélica, e nós íamos para a igreja direto. Então, no momento da tarde, na igreja, tinha um momento da recitação do Santo Terço. Alguns senhores ali da igreja rezavam o terço e tal, bem bacana. Aí eu lembro de ir com a minha mãe, não sabia o que era o terço, não sabia muita coisa, né? Mas eu ficava ali na igreja, tranquilo. Eu lembro de deitar no presbitério, né? Isso são memórias que eu vou trazendo da minha infância, né? E sempre que eu lembro da minha infância, eu lembro desses detalhes da igreja sempre presente de alguma forma. Então eu deitado no presbitério, e aquele lugar me trazia paz, tranquilidade, né? A ponto de, quando eu lembrar da igreja e lembrar da minha infância, sempre a igreja foi sinônimo de paz e de tranquilidade, né? Um lugar que eu gostava de estar. Eu gostava de estar na igreja. Eu ia para a igreja e ficava sossegado, deitado no chão da igreja lá, era um clima bem, bem fresquinho, assim, sabe? Enfim, e ficava lá de boa. Quando o pessoal estava rezando o terço, tinha o seu Zé, já é falecido hoje, mas eu montava cavalinho nele, sabe? E ele rezando o terço de joelho lá, e eu montando cavalinho no seu Zé e tal. Pensa a cena, era engraçado. Máquina. Moleque pequenininho, né? Marquinho pequenininho. Aí... E o seu Zé era um testemunho muito interessante dele. Sempre que acabava o terço, ele dava um grande sorriso para mim, tirava uma bala de menta do pulso e me entregava. Sempre entregava uma bala de menta. Então, mau hálito. Você não pegou. Você não pegou. Você pode montar cavalo em mim, só escova o dente antes, tá ligado? Mas enfim. Então, na infância, a igreja sempre foi sinônimo de tranquilidade e paz. Quando eu era pequeno também, minha mãe conta que eu demorei muito para falar. Então eu fui começar a falar com 4, 5 anos. Nossa. Normalmente, muito louco isso, muito louco. Normalmente a gente criança com 2 anos. E é nítido ver que você aprendeu bem, né? Eu falo pra você realmente. Pensei que você usou ele, nossa, você não aprendeu ainda. Não. Tem que ser uma a favor e uma contra. Eu tô aqui para balançar, para reverter o negócio. Não, mas todo mundo, quando eu conto essa história, eles falam, nossa, você fala pra caramba hoje. Aí, de fato, eu falo muito, né? Geralmente é com ano, né? Com meses de idade. E eu demorei muito para falar mesmo, assim, com 4, 5 anos. Minha mãe levava na fonoaudióloga, né? Fazia os tratamentos da vida lá e tudo mais. E a fonoaudióloga falava, é normal. Né? Tem algumas crianças que demoram mesmo para falar. Exercita com ele essa questão, né? Então, quando ele for pedir água, em vez de ele apontar água, você já entregar para ele, faça o exercício dele pedir a água. Então, fale a água e tudo mais. Minha mãe começou a fazer esse exercício comigo. Aí ela conta, isso eu não lembro com detalhes, mas minha mãe conta que em um desses dias de oração, assim que acabou o terço, ela estava vivendo esse drama, né, da minha fala, e eu vivendo aquilo. Eu não falava palavra nenhuma, só sílabas, né, bababá, bububu, bobobó, enfim, só sílabas, não falava palavra nenhuma. Aí minha mãe falou para mim, olha, nós estamos diante de Jesus, peça para ele o dom da fala, né? E eu ali entendi o que minha mãe falava, com 5, 6 anos, 5 anos, enfim. Comecei a fazer a oração interiormente ali, né? E balbuciando algumas coisas, né? E diante de Jesus sacramentado, no sacrário da capela, só eu e minha mãe. Minha mãe conta que eu fiquei uns 15 minutos ali falando, sem nenhuma palavra, então, mal trocando ideia com Jesus ali, né? E conversando com ele, papapá, ppp, papapó, enfim, falando com ele ali e tal. Aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela falou, pronto. Eu fiz com a cabeça que sim, nós fomos embora. Deu 5 dias, minha avó ligou para casa e eu atendi o telefone. E comecei a trocar mó ideia com a minha avó, mano. Mó ideia, assim, tipo, não sei o quê. E eu, com o meu irmão mais velho, meu irmão João, nós temos a voz muito parecida. Né? Vocês viram lá na formatura o bordão lá. E até não só a voz, mas a aparência também. É muito parecido. Tá o irmão dele esperando aqui embaixo. Fica gordão aí, mano. Não, mas é apelido carinhoso, irmão. Carinhoso. Avisa a rua nos comentários pro irmão do Marcos. É só o Marcos. Não, é Zona Norte, pelo amor de Deus, não pode avisar, não. Mas, enfim, nós temos uma proximidade muito grande, e até na voz. E minha avó pensou que era meu irmão que estava conversando com ela, que não que era eu, né? Aí eu passei o telefone para a mãe, o celular na época, né? Enfim, não tinha telefone, celular. Passei o telefone, não tinha celular. Passei para minha mãe, e minha avó falou, viu, é João que tá falando aí? Aí a mãe, não, é Gabriel. É o Gabriel que tá falando. Ela, mas Gabriel não fala? Como que Gabriel tá falando? Aí caiu a ficha na minha mãe, tá ligado? Tipo, como assim Gabriel tá falando? E assim foi. Então, num pequeno detalhe, né? E mais uma vez a igreja presente nesse momento. Minha mãe, aqui só um corte, depois de muito tempo, eu já estava coordenando um grupo de jovens lá na paróquia de origem. Minha mãe passou por uma situação muito difícil com o útero, né? Ela tinha sangramentos muito, muito severos no útero. Tanto que teve que fazer transfusão de sangue e tudo mais.
E ela vivia esse drama, toda a família vivia esse drama de forma muito severa, né? E ela conta que eu estava pregando conduzindo um grupo de jovens ali na minha paróquia de origem, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, o Anjos e Calça Jeans, inclusive, grande abraço, tamo junto, conduzindo um grupo de jovens ali, e minha mãe foi rezar na capela, esperando o grupo acabar para dar carona para me levar embora. E aí, no momento de oração, ela conta que Jesus falou com ela, né? Se eu curei o seu filho da fala. Não, na verdade, ela conta assim, né? Escute quem está falando, né? E nesse momento que ela ficou em silêncio, minha voz ressoava na igreja. Minha voz ressoava na igreja por conta do grupo de jovens. Aí ela diz que Deus falou assim com ela, né? Bom, se eu fiz ele falar, eu posso fazer seu útero parar de sangrar. Então são momentos bem marcantes, assim, da presença de Deus mesmo na vida da minha família e da igreja. Né? De uma forma muito interessante isso. Você vê, assim, como Deus vai conduzindo as coisas. Né? É loucura mesmo. Né? Deus tem seus caminhos e são concretos. Muito bem, voltando para a vocação. Então, a presença da igreja, na minha infância, foi uma presença de muita paz e muita tranquilidade. De muita alegria e de muita intimidade. Né? Intimidade, inclusive, no momento da bagunça. Então, eu lembro de ir para a igreja, minha mãe, íamos nós 4, né? Os 4 meninos e minha mãe. Então, ia o menorzinho no carrinho de bebê, eu segurando na mão da minha mãe, o maior segurando no carrinho e o João segurando na mão do maior. E o carrinho do bebê, nós íamos nós 4 para a igreja, né? Nas missas e tudo mais. Minha mãe era conhecida na igreja como a Márcia dos 4 meninos. Meu pai trabalhava no terceiro turno, então era muito difícil, assim, quando ele ia era de domingo, enfim... ou sábado, quando dava folga, mas ele não tinha uma presença ativa na igreja. Mas minha mãe sempre ia conosco, né? Então ela ficou conhecida como Márcia dos 4 meninos. E aí contam que já na minha infância e adolescência ali e tudo mais, eu já comecei a ser muito bagunceiro na igreja. Na época lá o pároco era o padre Adelar, e o pessoal da liturgia conta que eu sempre fiz muita bagunça. Então o padre Adelar estava pregando lá na igreja, fazendo a homilia, né? Ele pregava embaixo do presbitério, assim, bem próximo do povo. Aí eu ia correndo e puxava a estola dele. E saía correndo de novo. Pensa no moleque. Aí o padre arrumava a estola aqui, eu ia lá correndo e puxava a estola de novo. Tanto que eu penso, se um dia eu for padre, com a graça de Deus, se tiver um moleque bagunceiro, eu não vou poder reclamar de coisa nenhuma, porque eu tocava o terror na igreja. Mas, tipo, por que eu digo isso, né? Para dizer que eu me sentia muito à vontade na igreja, a ponto de atazanar até a vida do pároco, né? Enfim. E o padre Adelar, com muito carinho, cuidava, né? Nunca me xingou de forma severa, sempre com muita dando risada e tudo mais. Enfim. Então, a presença sempre ativa na minha infância e na minha adolescência. Na minha adolescência, eu confesso que eu ia para a igreja obrigado. Minha mãe falava, você tem que ir para a igreja porque é importante. Eu falava, então tá bom, então eu vou. Okay. Mas não tinha um negócio assim, eu vou para a igreja porque eu amo, porque eu quero ir. E que bom que minha mãe obrigava eu ir para a igreja. Que bom, assim, com os meus 9, 10, 11 anos, enfim, todo domingo minha mãe obrigava a gente. E era aquele clássico, né? A gente ia para a igreja, de forma obrigada, sentava lá no fundo da igreja e tudo mais, ficava conversando a missa inteira, não prestava atenção em nada. Mas minha mãe obrigava a gente para estar lá. Chegava em casa e ia assistir Pânico na TV para comentar na segunda-feira na escola. Né? Era sempre o rolê do domingo. Né? De qualidade. Era o padrão. Ia assistir o Pânico para comentar na escola. Enfim, eu lembro da minha adolescência, a presença da igreja nesse aspecto. E aí tem também a presença da minha família. E ao falar da presença da minha família, eu falo de forma mais concreta do meu chamado, da minha vocação em si. Então, sabendo que a igreja estava presente, que a igreja era real na minha história, a minha família entra como aquele suporte para dar a resposta e conseguir discernir a respeito da minha vocação. Eu recebi o chamado a essa vocação em 2013, no retiro de carnaval. Falei no Recreativo, aqui em Sorocaba, enfim, em um momento de adoração. É interessante, né? Deus fala ao coração mesmo. Tinha mais de, 3 mil jovens naquela adoração, mas parece que só estava eu e Jesus. Né? Aquele chamado muito forte no meu ouvido. Isso num sábado à noite. Na terça noite fui falar com a minha mãe. Não sabia, nunca tive essa proposta de ser padre, sempre pensava em ser pai. Nunca pensei em ser padre, né? Precisava ser pai de família. Fui falar com a minha mãe, partilhar com ela como que dava o proceder, o que eu tinha que fazer e tudo mais. E comecei a chorar pedindo ajuda da minha mãe. Mãe, me ajuda, não sei o quê, eu tenho que dar uma resposta, o que eu faço tal. Em contrapartida, minha mãe começou a chorar também, né? Eu não sei o que aconselhar. Essa parte da vida eu não cheguei ainda. Essa fase. Essa fase eu não sei. Aí minha mãe começou a chorar também. Vamos levar você para sua tia, sua madrinha de oração. E é interessante, eu queria conversar só com minha mãe nesse momento. Então, nós fomos no quarto dela e eu estava conversando só com ela. Só que do quarto dela tem acesso à janela, que dá acesso à lavanderia lá.
onde tem a máquina de lavar lá em casa? Aí quando minha mãe falou, vamos na sua tia conversar, meu pai gritou lá de fora, vamos, eu levo ele, tá ligado? Não, era você só minha mãe. Tô pra 2 pessoas, pra Deus e o mundo. Pronto. Pouca gente vai ficar sabendo. Aí fomos à casa da minha tia, iniciamos o processo de discernimento. Conversei também muito com o meu pároco, né, na época, o padre Rodolfo. Me ajudou muito a discernir também essa questão. E mais uma vez a igreja presente para discernir todo esse processo. Né? Uma coisa que ficou muito marcada também, quando eu tinha por volta de 8, 9 anos, 7, 8 anos, enfim. Meu pai perdeu o emprego. Meu pai perdeu o emprego, trabalhava na LUC. Aí ele perdeu o emprego. E minha mãe saiu trabalhar. Minha mãe ela é formada em educação física. Então, em 2004, por aí, mais ou menos, ela começou a trabalhar no estado para cuidar da parte financeira de casa. E meu pai começou a ficar em casa. Né? Aí meu pai assumiu as rédeas, mano. Isso eu achei muito bonito e eu trago como exemplo para minha vida mesmo, sabe? Eles trocaram, então. Exatamente. Que legal. Exatamente. Meu pai assumiu as rédeas. Ele pegou e falou, não, eu sou o homem da casa e eu tenho que exercer a função aqui. Então, aprender, por exemplo, a lavar roupa, eu aprendi com meu pai. Aprender a cozinhar, arroz, feijão, macarrão, carne, todas essas coisas, aprendi com meu pai. Passar roupa, vínculo em calça social, passar camisa social, aprendi com meu pai. Limpar um banheiro, aprendi com meu pai. Limpar quarto, essas coisas. Toda essa parte de doméstica, eu aprendi com meu pai. E eu lembro nitidamente, meu pai sentar, nós 4, né, os 4 filhos, no sofá e falar, olha, vocês serão 4 pais de família, e se um dia a esposa de vocês tiver que sair trabalhar, vocês vão assumir a parte doméstica da casa. E pronto, vocês têm que saber fazer tudo, então. E aí meu pai começou a educar a gente. Então, essa ideia de ser pai de família, de ser o homem da casa, enfim, isso ficou muito forte no meu coração. Tanto que, quando Deus fez a proposta de ser padre, eu falei, mano, o que é isso? Toda a vida eu tô com essa ideia de ser pai, de ser o homem da casa, enfim, ter minha esposa, filhos e tudo mais. E agora eu vou ser padre? Aí, tipo, deu um bug na minha cabeça. Então, por isso a presença do discernimento na minha família e na igreja foi essencial para eu conseguir dar essa resposta definitiva. 2016 fiz os convívios, 2017 entrei pro seminário e estamos aí. Graças a Deus, firmão, vivendo. Enfim, mais ou menos esse é o recorte, né? Devo ter falado pra caramba, mas vamos lá. Passou? Deu tempo, Luquinha? Deu tempo? O joinha do Luquinha positivo. Tem uma pergunta pro Marquinhos específico, então vamos lá. Mas já? Você vai mandar para mim ou você quer fazer daí? Vai mandar para mim? Então manda. Qualquer coisa eu repito. Como seus familiares mais distantes, como tios, avós e primos, reagiram com a decisão de entrar para o seminário? Então vamos lá. Como os familiares mais longe, primos, avós, tios, reagiram com isso? A parte da minha mãe, da família da minha mãe, eles sempre foram, assim, religiosos, mas católicos mesmo, é só minha avó e minha mãe. Então, assim, legal, a gente apoia a sua vocação, bacana, mas, tipo, não teve um incentivo, assim, nunca se opuseram, né? Meus tios, minha tia e tudo mais, nunca se opuseram. Mas também, assim, bacana, segue sua vida e vai, entendeu? A parte do meu pai é uma família católica um pouco mais tradicional, digamos assim. Então meus tios paternos, né? Sempre muito felizes e tudo mais, e também deram um apoio muito grande. Mas, assim, é claro, a pergunta sempre é bem-vinda, mas vocação é resposta particular, né, cara? Sim. Então, assim, se a família luta contra... Querendo ou não. Se a família luta contra, se é isso que Deus me chamou... É complicado. Exatamente. Beleza. Com o apoio dos meus pais, dos meus familiares ou não, eu tô aqui, entendeu? E não vai nem dificultar, nem facilitar a sua vida, né? Sim. É só uma situação que... É claro que, assim, os meus pais e meus irmãos, Nossa Senhora, ficaram muito felizes mesmo, assim. Não, Nossa Senhora também, eu não duvido. Nossa Senhora também. Ficou feliz, né, Dona? Mãe? Ficou feliz, né, Nossa Senhora? Mas, assim, a minha força, o meu baluarte são a minha família, né? Então é eles que eu volto para casa, converso e tudo mais, a forma tô com eles e tudo mais. Uma pergunta em 2 partes, Marquinhos. Você chegou a trabalhar ou namorar? Namorar, eu nunca namorei. A gente tem os rolos da vida, né? Mas namorar... E trabalhar? Trabalhar, já trabalhei. Trabalhou? Eu trabalhei na Guarda-Mirim, aqui em Sorocaba. Nossa, uma máquina, mano. Quem não trabalhou na Guarda-Mirim em Sorocaba viveu a adolescência de forma errada. O Breno não trabalhou. O Breno entrou profissional com 15 anos. Ele entrou como jovem aprendiz no seminário, foi fazer estágio, mas vou ficar aqui, vai que nem o Vitão, né? Vai que sobe. Ó, dedo aí, eu trabalhei, olha lá.
Não, eu trabalhei na Guarda Mirim na minha adolescência, né? Então, fui auxiliar administrativo. Saí da Guarda Mirim e fui fazer o curso técnico no Fernando Press. Então, eu pensava assim, se eu vou ser pai de família, preciso ter uma profissão, preciso sustentar essa bagaça, não dá para... Enfim, aí eu que fiz projetos mecânicos e queria fazer engenharia mecânica. Sempre gostei muito dessa parte de engenharia, mexer com as coisas, cálculo e tudo mais. Humanas nunca foi minha praia. Aí depois, quando estava no Fernando, eu trabalhava na Peixaria Ipanema como garçom, né? Nossa. Pessoal da Peixaria Ipanema. Então foi uma mudança total. Então, tipo, eu ia para a escola de manhã, Fernando à tarde, Peixaria Ipanema à noite. Aí quando eu saí do Fernando e da escola, continuei trabalhando na peixaria. Foi uma experiência muito rica, mas uma batalha interessante. Deus seja louvado. Obrigado. A mesa